Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brahot. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a porção semanal. Essa semana nós estamos estudando a porção de Vaet Hanan. É a segunda porção, segunda paraxá do livro de Deuteronômio. Como nós já falamos, o livro de Deuteronômio ele é chamado de a segunda lei, porque foi aonde Moisés repetiu todas as leis para o povo de Israel. Então o povo de Israel, ele antes de adentrar a terra prometida, Moisés senta o povo para repetir a lei. Você que está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo. Você é convidado a estar se inscrevendo no nosso canal. Você pode estar ativando as notificações para você ser informado todas as vezes que tiver um vídeo novo. Você também pode compartilhar com seus amigos, com a sua família, com aqueles que você conhece. Também pode comentar aí de onde é que você está falando, qual é o seu nível de entendimento da Torá, o que você está buscando ao assistir um vídeo como o nosso. Que nós possamos trazer bênçãos para a sua vida, trazer muitas brahot, né? Que é o tema desse canal. A palavra brahot significa bênçãos. Então que isso seja uma forma de bênçãos para a vida de vocês, que vocês possam verdadeiramente ver a mão do Eterno sobre a vossa vida. Essa porção, dentre tantas coisas que o Eterno vai nos ensinar através dela, nós vamos aprender um fator fenomenal nessa porção, que é o fato de você ouvir não do Eterno. Quando o Eterno diz não. Então, nós somos, de certa forma, acostumados, né? Mal acostumados a nos posicionarmos como aqueles filhinhos folgados que sempre querem ouvir o sim do pai, sempre querem ouvir o sim da mãe, nunca querem ser contrariados. E aqui nós vamos ver nessa porção o Eterno falando um não grandão para o maior dos profetas que existiu. Então, o homem que, segundo a própria Bíblia, era o homem mais calmo da terra, ele teve que ouvir não do Eterno. E nós precisamos aprender algumas coisas com a vida de Moisés, por que Deus falou não para ele. Então, nessa paraxá, no capítulo, que vai começar no capítulo 3, a partir do versículo de número 22 do livro de Deuteronômio, a Bíblia vai dizer assim, ó, o versículo 23, então roguei ao Eterno, ó Eterno Deus meu, meu soberano Senhor, começaste a mostrar a teu servo tua grandeza, o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos. Permite-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim e não quis atender às minhas súplicas. O Eterno respondeu-me apenas, basta, não me fales mais nada a esse respeito. Então veja que Moisés, ele está ali na beira, né? na margem do Rio Jordão. É só atravessar o Rio Jordão, como eu falei no vídeo da semana passada. De certa forma, aquela terra onde eles estavam já fazia parte da terra prometida, porque eles já estavam, eles pegaram a terra de Og e de Sihon e acoplaram ao território de Israel para poder cuidar dos gatos. Então aquela terra já era uma parte da terra prometida, agora não era prometida, mas já fazia parte da terra de Israel. Agora Moisés pede ao Eterno, e o Eterno já tinha falado para ele lá atrás, olha, você, por causa do pecado de ter batido 2 vezes na rocha, em vez de ter falado com a rocha, você não vai entrar na terra prometida. E às vezes a gente até pode pensar assim que, puxa vida, é uma coisa tão boba, né? Mas não, o Eterno, ele fez uma coisa para que Moisés pudesse colocar no coração do povo uma fé tão grande que ia mudar a história do povo de Israel. E quando Moisés foi chamado para fazer isso,
ele acabou cometendo um equívoco e ele acabou, por causa da sua ira, um momento de ira, o homem mais calmo do mundo. No momento de ira, o Eterno falou, por causa disso você não vai poder, você não santificou o meu nome. Isso é uma característica que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós achamos que servir a Deus é só não beber, não fumar, não jogar, não se prostituir, não roubar, não matar. Não, só isso é servir a Deus. Não, 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 não. Existem pessoas e cada pessoa tem uma chamada. E a pessoa, a Bíblia vai dizer que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, às vezes, o pecado que uma pessoa lá, eu vou usar um termo aqui que não seria nem tão adequado, mas a pessoa que ela é pequena numa comunidade, ela comete determinado erro, se vê aquele erro de uma forma. Mas quando você vê aquele erro na vida de um líder, na vida de uma pessoa que tem uma chamada maior do que aquela que tem uma chamada pequena, você vai ver aquele erro com outros olhos. Então, quando nós chamamos a responsabilidade sobre a nossa vida, de servirmos ao Eterno, de fazermos o Eterno ser glorificado através da nossa vida, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Quanto maior a sua chamada, menor é a chance, menor a tolerância para erros seus. Então, quando você tem uma grande chamada, a tolerância para erro seu é quase que zero, é quase que nenhuma. Você precisa ser extremamente cuidadoso para que você não venha, no momento de bobagem, danificar o nome do Eterno e trazer para isso vergonha e uma consequência para a sua vida. Então veja que agora os nossos sábios dizem que Moisés orou por 515 vezes. Ele orou pedindo. E aí, nessa porção, na porção dessa semana, Deus chega para ele e fala: não, e não me fale mais sobre esse assunto. Tem hora que Deus falou não, é não. Agora veja só, os nossos sábios dizem que Moisés orou 515 vezes pedindo para entrar na terra. Na 515 Deus chegou e falou para ele: agora para. Porque se você pedir de novo é perigoso eu ceder e te deixar entrar. Só que isso vai trazer grandes consequências negativas para a sua vida. Então, nós precisamos entender que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos a passagem que Balaão vai pedir para Deus, quando ele chega para Deus e fala: olha, tem um povo de Moabe aqui e eles vieram me chamar. Não vai. Na segunda vez, quando o Balaão vem falar com o Eterno fala: pode ir. Por quê? Porque o Eterno não tem negócio com Balaão. O Eterno não quer saber de Balaão, o Eterno não está preocupado com Balaão, o Eterno quer que Balaão suma da frente dele. Então, o Eterno não vai prolongar a conversa, digamos assim. Já com o seu servo amado, Deus, por 515 vezes, Deus aceitou o Moisés falando. E aquilo ali, com certeza, quem sabe, trazia uma ilusão para Moisés, que em determinado momento Deus vai me atender. Mas aí Deus chega a determinado ponto, Deus vai chegar e vai falar: chega, não fala mais sobre isso. A gente vê quando Samuel está orando por Saul e Deus vai chegar para Samuel e vai dizer: chega, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já rejeitei ele para ser rei? Então existem momentos em que Deus quer que nós paremos de pedir. Existem momentos em que Deus quer que nós paremos de ficar buzinando na orelha dele. E ele falou não, ele não vai mudar de ideia e você precisa compreender isso. Então, Moisés, a gente precisa entender, né? Um líder tão grande, um homem com tanto mérito, um homem com, como diz no mundo, né? Com tanta moral como o Eterno, ele vai ouvir um não de Deus. Então, hoje em dia, muitas pessoas elas estão fundamentando a sua fé apenas em ouvir coisas que agradam os seus ouvidos.
E não é para isso que Deus nos chamou. E principalmente se você tem uma grande chamada na tua vida, se prepare, porque a tolerância para com você, ela vai ser pequenina. E você precisa compreender isso na sua vida. Então, Moisés vai lá, e Deus é até grosso, né? De certa forma, parece até que Deus está sendo grosso. Porque Deus vai chegar para ele e vai dizer assim: basta, não me fale mais nisto. Chega, Moisés. Tá bom, Moisés. Não vou atender e para de falar. Nós precisamos saber, ter o feeling espiritual de entendermos quando Deus ainda não decretou definitivamente determinada coisa e quando Deus decretou definitivamente determinada coisa. Existem coisas que nós vamos orar e através da nossa oração nós iremos mudar a perspectiva, a história, nós iremos mudar todas as coisas. Mas existem momentos em que não adianta orar, não adianta falar. Deus não vai mudar o que ele já falou. Então, por que Deus falou não? Né? Por que um Deus bom, e a gente sabe que Deus é bom, por que um Deus bom vai dizer não para o seu povo, para o seu filho, para Moisés? Então, primeiro ponto que a gente precisa entender é o princípio da responsabilidade, da justiça de Deus. Às vezes, nós falamos na justiça de Deus, mas nós colocamos a justiça de Deus apenas imaginando o bem para nós. Então, a gente fala muito que Deus é justo e a gente está falando mal das pessoas. A gente fala muito que Deus é justo, mas nós não estamos sendo sinceros nos nossos tratos. A gente fala que Deus é justo, mas nós não estamos sendo corretos com as outras pessoas. E isso significa o quê? Isso significa que você está chamando para você mesmo, sobre você, a responsabilidade de lidar com Deus justo. Às vezes eu brinco, né? É uma forma de brincadeira, mas é uma brincadeira falando sério, que muitas pessoas, quando chegarem lá no Olam Rabá, Deus vai falar assim para ela, vai falar assim, ó, você tem direito a ir para o Olam Rabá, mas falta uma coisa para você. O que? Falta você pedir perdão para o diabo. Ah, por que, Deus? Porque você culpou ele por um monte de coisa que ele não tinha culpa. Então tem um monte de erro que a gente comete, tem um monte de coisa que a gente faz. Aliás, 99% das coisas erradas que nós fazemos, o diabo não tem culpa de nada. O diabo não estava nem perto de você quando você cometeu o pecado. Mas você, para dizer que você não quer assumir a tua responsabilidade, você vai jogar a culpa em quem? No diabo. O diabo não está ali para se defender mesmo. Então, nós precisamos entender que nós estamos lidando com um Deus justo. Então, quando eu falo que Deus é justo e ajo injustamente, eu estou apenas juntando juízo sobre a minha vida. Eu estou juntando brasa sobre a minha cabeça. Por quê? Porque eu estou testificando que Deus é justo. Mas eu não estou me posicionando como uma pessoa que sabe que Deus é justo. Então, tome cuidado. Não seja uma pessoa aonde você fala, porque Deus é o meu juiz. Cuidado. Se ele é o teu juiz, ele vai te colocar na balança. E aí? E as mentirinhas que você anda contando? E as coisas que você vive falando? E as desculpas que você vive dando? Ele é justo. Você está dizendo que ele é o teu juiz. Então tome cuidado quando você diz que o Eterno é o teu juiz. Será que ele é mesmo o teu juiz? Será que você realmente recebe sobre si a justiça de Deus? Ou isso é apenas da boca para fora? Então, por que é importante a gente pensar nessa questão da justiça de Deus ao falar não para Moisés? Porque o não de Deus aqui, ele é uma resposta a um erro que Moisés cometeu. E como eu já falei anteriormente, parece que é um erro bobo.
Parece que é uma falha boba. Poxa vida, era para ele falar e ele bateu na rocha. Bateu uma vez, não saiu água, ele bateu a segunda. Ele colocou a ira dele na atitude. Às vezes isso acontece muito com pregadores, né? O pregador, isso acontece de balde d'água. Que é o quê? Ele pega, ele recebe uma palavra de Deus, uma palavra dura, uma palavra pesada da parte de Deus. E sabe o que ele faz? Ele transmite essa palavra. Mas aí ele fere as pessoas sem autorização de Deus para ferir. Ele machuca as pessoas sem ter a autorização de Deus para machucar. Então são coisas que nós precisamos tomar cuidado. Se Deus me inspira a falar uma coisa, eu preciso ser cuidadoso. Sabe por quê? Porque quem vai ouvir o que eu vou falar é um servo de Deus. Mateus capítulo 7, Yeshua vai nos ensinar o seguinte: quem és tu para julgar o povo alheio? O servo alheio, desculpa. Quem és tu para julgar o servo alheio? Quem és tu para falar do teu irmão? Então eu preciso tomar cuidado, porque Moisés, o homem mais tranquilo da terra, Moisés, o homem mais manso, Moisés, o grande líder, Moisés, o servo de Deus, ele recebeu uma ordem de Deus: vai lá e fala com a rocha. Na hora de falar com a rocha, a ira tomou conta dele, ele ficou nervoso e ele acabou batendo na rocha. Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de usar, muitas vezes, o ministério que Deus colocou na nossa vida, a capacidade que Deus colocou na nossa vida para ferirmos as outras pessoas, para machucarmos as outras pessoas, para nos posicionarmos como se fôssemos um jegue, como se fôssemos um jumento maltratador de pessoas. Não, nós temos que falar a verdade, ensinar a verdade, mas nós também precisamos entender que as pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que pertencem ao Eterno. E para isso a gente tem que ter muito respeito por elas. Então, Moisés recebeu uma missão: fala com a rocha. Na hora de falar com a rocha, o povo azucrinou, Moisés perdeu a razão, perdeu as estribeiras. E aí, Deus precisava punir Moisés. Você me desobedeceu, Moisés. Agora você está passivo a ser julgado. E esse juízo veio como uma forma dele não entrar na terra prometida. Então, tem horas, amados, que nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Por quê? Porque o canal, o fluxo de bênção está bloqueado na nossa vida. Por quê? Por causa de uma desobediência que a gente acha até que tem razão. Uma desobediência até que a gente acha que nós estamos certo. Não, eu estou certo. Não está. Tenha cuidado. Você está lidando com um Deus que é justo. Por isso, ele vai dizer para Moisés: Moisés, eu sinto muito. Eu preparei o ambiente para que aquele povo nunca mais duvidasse de mim, Moisés. Sabe o que você fez? Você pegou, Moisés, e atrapalhou isso. Você foi, em vez de falar, ia sair água da rocha quando você falasse. O milagre seria muito maior. Sabe o que você fez? Você bateu na rocha. E o bater na rocha te impediu de entrar na terra prometida. O segundo ponto do não de Deus para Moisés é que ele tinha cumprido o seu propósito. Então, existem momentos, amados, que eu falei no vídeo da semana passada sobre parar para prosseguir. A gente precisa aprender a parar e a gente precisa aprender a prosseguir. A gente precisa entender quando os ciclos se fecham na nossa vida. Existem coisas que vão durar muito tempo na nossa vida. Existem coisas que vão durar pouco tempo. Existem situações, e teve lugares que o povo de Israel passou mais de 30 anos parado. Mas teve lugares que eles chegaram de manhã e de tarde eles levantaram acampamento.
Então, nós precisamos entender quando um ciclo se fecha. Quando não dá mais para continuar. Abraão e Ló, eles estavam caminhando junto. Chegou uma hora que o Abraão falou para o Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir, Ló. Você precisa ter a tua vida e eu preciso ser abençoado. Então, nós precisamos entender. Quando Deus chega para Moisés: Moisés, eu vou querer um novo líder. Porque agora eu tive um líder que agregou o povo, juntou o povo. Eu tive um líder que foi uma cola que uniu esse povo, que soube enfrentar as dificuldades. Mas agora eu preciso de um líder que seja um guerreiro, um general, um valente. E para isso eu já levantei Josué para ficar no teu lugar. Então nós precisamos entender quando um ciclo se fecha. Muitas vezes o não do eterno, ele protege a nossa história. É um não que o eterno chega e fala: olha, não dá mais para você, para por aqui, chega, porque daqui para frente, se você continuar. Eu me lembro do rei Ezequias, né? Deus chama o profeta Isaías e fala pro profeta: vai lá e fala pro rei para ele arrumar a casa dele, que ele vai morrer. E ele vai lá, o profeta chega e fala: olha, Deus mandou você pôr a tua casa em ordem porque você vai morrer e você não vai viver. Põe tudo, arruma tudo aí, porque tu vai papocar. Aí a Bíblia diz que quando o profeta saiu, o rei virou a cara para a janela, para a parede, e começou a chorar. E dizer a Deus: Deus, eu te servi. E ele tinha méritos. Ele tinha como se ele tivesse reservas com Deus. E Deus pega e fala para o profeta: volta lá e diz que eu vou dar mais 15 anos. Ele trocou o final de uma história de sucesso por 15 anos. E nesses 15 anos, ele só fez bobagem como rei de Israel. Foi o princípio do fim da nação de Israel. Então, do reino de Judá. Então nós precisamos entender que muitas vezes o não de Deus é para proteger a nossa história. O não de Deus é para nós não... Olha, eu estou lembrando aqui do profeta Jeremias. O profeta Jeremias queria casar. E Deus chega para ele e fala: você não vai casar, Jeremias. Eu não quero que você case. Oh, amado, coitado do Jeremias. Não basta lá o tanto que ele sofreu como um profeta mal entendido na época dele. Não adianta. Eu não quero que você case. E ele não se casou. Então, tem horas que Deus fala não apenas para nos proteger. Deus fala não apenas para que nós não venhamos descer a ladeira abaixo. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. A gente vê quando Davi, né, cheio da boa intenção, ele fala para o profeta Natan: Natan, eu vou construir uma casa para o Eterno. E o profeta Natan fala: que bom, Davi, legal, gostei, vai lá. Constrói uma casa para o Eterno. E aí quando Davi chega lá, quando o profeta Natan chega em casa, o Eterno fala: você falou com o Davi hoje, Natan? Aí eu falei: Deus, tem até uma novidade para o senhor. O Davi vai construir uma casa para o senhor. E eu sou lá Deus de habitar em casa feita por mão de homem, Natan. Volta lá e fala para ele que se eu não tivesse tirado ele de trás das ovelhas malhadas, ele estava lá até hoje, viu? Fui eu que tirei ele de lá e coloquei ele para ser pastor do meu rebanho. Então vai lá e fala para ele que eu não quero que ele faça casa para mim. Aí o profeta volta, fala com Davi. Aí Davi, que era um homem espiritual, inteligente, sabia, né, acertar as coisas, ele falou: não, profeta, o senhor está equivocado, eu não quero fazer uma casa para Deus. Eu quero fazer uma casa para Deus fazer habitar o seu nome. E aí o Eterno permitiu que Davi construísse o templo. Ele não. O seu filho. Você não, Davi. Eu sei que você quer, mas você não vai. Sua mão está suja de sangue. Coloca o teu filho Salomão para construir essa casa para mim. Então, nós precisamos entender. Nós não temos todas as respostas que nós precisamos. Nós não conhecemos todas as coisas.
mas nós sabemos que nós temos um Deus. Como diz nessa paraxá, as nações, qual é entre as nações? A que tem um Deus igual ao Senhor, que está tão perto quando nós invocamos. Então, qual o terceiro ponto porque Deus não atendeu o pedido de Moisés? A soberania dele, de entender as coisas. Isso não vai ser bom para você, Moisés. Isso não vai trazer grandes resultados. E para isso, aqui eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa que eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla, que é quando nós somos servos de Deus. Quando nós dizemos que nós somos servos de Deus, o que acontece, amado? Se você é servo de Deus, você só obedece. E aí, Deus, ele vai e faz as coisas do jeito que ele quiser. Então, nós precisamos estar bastante atentos a isso, querido. Sabe, Deus, às vezes ele não quer, e às vezes ele nem explica. Ele nem explica, ele só fala, não, Moisés. Não, Davi. Não, Paulo. Paulo falou, eu orei 3 vezes por dia pedindo a Deus que tirasse o espinho da minha carne. E Deus falou, não, ele vai ficar aí. E ainda, né? A Bíblia vai dizer que Deus tinha lá um mensageiro do cão, do Satanás, para toda vez que Paulo tentasse se vangloriar, ele vinha e dava uma tapa no espinho da carne de Paulo. Então, quando Deus fala não para nós, a gente precisa entender. Eu não sei, talvez eu não entenda porquê, eu não sei porquê, mas Deus sabe de todas as coisas. Agora, como lidar quando Deus dá uma resposta negativa para nós? Quando Deus fala não. Ah, mas eu queria tanto. Tomara que hoje ainda esteja assim, né? Mas no meu tempo de juventude na igreja, a gente tinha muita força para orar, para Deus confirmar um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento. Mas às vezes a gente ia orar assim, irmão. Sabe aquela oração assim já mal intencionada? Deus, ó, eu tô orando, mas fala assim. Eu não quero ouvir o não. E às vezes Deus vai falar não. E ele não precisa ficar explicando por que ele está falando não. Basta que ele diga que não e tá bom para nós. Então, nós precisamos, quando nós recebemos o não, nós precisamos guardar o nosso coração de ter alguma raiz de amargura. Tem pessoas que quando Deus não atende ele, que eu não vou mais servir a Deus. Na próxima porção, capítulo 8 de Deuteronômio, Deus vai falar assim, sabe por que eu deixei vocês passar fome no deserto? Passar sede, ter tribulação no deserto? Porque eu tinha intenção de mostrar para vocês o que vocês tinham no coração de vocês. Então, eu preciso tomar cuidado. Deus falou não para mim. Tá bom, se ele falou não, ele falou não. O que nós vamos fazer? Nós vamos apenas obedecer. Nós não vamos, puxa vida, como Deus... Não, ele falou não, não. Eu vou trabalhar meu coração para, quem sabe, talvez, eu entender por que Deus falou não. Tem pessoas, amado, que Deus não deixa ele prosperar, Deus não deixa ele crescer. Por quê? Porque você é tão bom como um servo humilde, que Deus já sabe. Se você crescer um pouquinho, tem pessoas, a gente sabe disso, né? Tem pessoas que quando tá lá embaixo lá, ela é uma beleza. Mas subiu um pouquinho o degrau, ela já vira uma pessoa insuportável. Então, vamos tomar cuidado para que o nosso coração não vá ficar triste. Tem um exemplo forte na Bíblia de pessoas que não gostou quando recebeu o não. O Caim. Foi ele e o irmão dele apresentar um sacrifício ao Eterno. Vamos lá apresentar um sacrifício ao Eterno? Vamos. Aí quando chegou lá, o que aconteceu? Deus recebeu o culto do Abel, mas não recebeu do Caim. E aí daqui a pouco o Caim tá com o bicão. E Deus vai falar para o Caim assim, Caim, me diz uma coisa, por que o teu semblante está caído? Se você melhorar o coração
e vier trazer oferta, eu não vou aceitar, Caim? Mas ele preferiu matar o irmão do que trabalhar essa tristeza no coração dele. Então, nós precisamos estar prontos para quando Deus disser não, eu entender. Eu não sei porquê, mas ele sabe. Eu queria tanto. Tem tanta coisa que eu queria. E o Eterno não me dá condições. Às vezes eu penso assim, né? Ah, se eu tivesse tanto dinheiro. Será? Será que se eu tivesse tanto dinheiro eu seria tão humilde quanto eu falo que você? Se eu tiver dinheiro? Será que se eu tiver tanto dinheiro eu vou ser tão bom o quanto eu digo hoje que eu vou ser se eu tiver tanto dinheiro? Então, precisamos estar atento a isso, para que o nosso coração não fique enraizado à maldade, não fique enraizado à ingratidão. O Eterno não fez o que eu queria. Tem gente que é assim. Ah, o Eterno, não vou mais orar, não vou mais servir a Deus. Tem pessoas que começam a cumprir Torá, daqui a pouco acontece alguma coisa, aí ele abandona os mandamentos. Ué, irmão, o mandamento não é bíblico, não é a palavra de Deus, não é a verdade. E você vai abrir mão disso? Então, tome cuidado. A segunda coisa que a gente precisa entender quando a gente recebe não é que tudo na nossa vida é graça de Deus. Irmão, só o fato de eu estar aqui respirando, de eu estar aqui gravando esse vídeo para você, isso é graça. Desse vídeo chegar até você, isso é a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. É a bondade dele, de alguma forma, ele quer que nós cresçamos juntos. Ele quer que nós entremos no nível de elevação maior, que nós possamos conhecê-lo mais, que nós possamos nos entregar mais. E tudo isso é favor, é graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2:8, Shaul Hachalia vai dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, meu querido e minha querida, olha, nós somos eternos dependentes do Eterno. E essa eterna dependência significa principalmente que nós estamos aqui para nós vivenciarmos aquilo que o Eterno deseja para nós. Então seja cuidadoso, sabe? Você está vivo porque a graça de Deus alcançou você. A gente, nós que temos contato com a Torá, a gente tem, eu principalmente, tenho o costume de que quando eu abro o olho de manhã, abri o olho para acordar, a primeira coisa que eu penso é uma frase do Salmo 16 e o verso 8. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Eu tenho posto o Eterno diante de mim. É a primeira frase que eu penso quando eu acordo. E depois eu faço a oração do Modeni. Agradeço a ti. Agradeço a ti por ter me devolvido a vida. Porque eu poderia... os nossos sábios dizem que o sono é 1/60 avos da morte. Ele podia ter deixado que a morte me dominasse mais do que isso e me levasse embora. Mas não, ele me devolveu a vida pela manhã. Então, tudo na minha vida é graça. Tudo é a bondade do Eterno. Tudo é a bondade do nosso Deus. Então, nós precisamos ficar atento a isso. O terceiro aspecto, se o Eterno determinou que algo acabou na sua vida, é porque ele tem outra coisa para você. Ninguém é inútil no reino de Deus. Ninguém. Todo mundo tem o seu valor, a sua ocupação, a sua qualidade para o reino de Deus. Não vá pensando assim, Deus falou não para mim aqui, a minha vida se acabou. Não, não se acabou não, ainda tem muita coisa para frente. Moisés ainda vai ter uma coisa linda na vida dele, que lá na frente nós vamos falar sobre isso. Quando o Eterno falar para ele assim, sobe esse monte. Velhinho, 120 anos, Deus está mandando ele subir o monte. Então, Deus sempre tem algo para quando você obedecer, você
até na hora da morte você chegar subindo as montanhas da vida. Então, aqui Deus vai chegar para Moisés. Moisés não seria eterno, irmão. E Deus sabe disso. E aí Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, faz o seguinte, começa a preparar o Josué para ficar no teu lugar. Começa a preparar Josué para que ele ocupe a posição que você precisa passar para ele. Então, muitas vezes, quantas vezes nós não vemos pessoas que comandam grandes impérios, comandam grandes coisas, mas não sabem levantar líderes que sejam após ele. E quando ele morre, fica tudo jogado ao léu. Por quê? Porque ele não trabalhou para que tivesse uma liderança eficaz e que ele pudesse verdadeiramente ser bem sucedido. Então, Moisés recebeu o não. E Deus vai falar para ele assim: ó, prepara Josué para ficar no teu lugar. Eu vou colocar o meu espírito sobre ele e ele vai ser um grande líder para o povo de Israel. Qual é a hora em que a tua missão termina? Qual é a hora que determinada coisa na tua vida termina? E às vezes nós temos dificuldade de nos desapegarmos de coisas, de relacionamentos tóxicos, de pessoas que querem nos explorar, de pessoas que querem sugar o nosso sangue, sugar a nossa energia. E às vezes nós estamos fazendo isso e não estamos atentos ao que Deus quer para a nossa vida. Então, vamos sempre trabalhar para que outras pessoas possam ter uma direção melhor, para que elas não fiquem desamparadas quando você sair de cena nessa vida. Há muitos pais que, quando morrem, a família vira uma bagunça. Por quê? Porque o pai nunca deixou a casa arrumadinha. Nunca foi claro. Às vezes tem casais que o cônjuge morre, tem uma conta e ninguém sabe a senha. Pô, pelo amor de Deus. Ninguém sabe a senha do celular, ninguém sabe a senha da conta do banco. Que relacionamento é esse? Não sabe quais as dívidas que tem, qual o dinheiro que tem guardado, aonde que tem alguma coisa. Isso tudo são coisas que o Eterno vai falando assim: filho, para, uma hora você vai acabar. Mas como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai trabalhar isso na sua vida? E isso é extremamente importante. Vamos entender que quando Deus fala não, Ele não está nos rejeitando. Ele está nos preservando. Dizendo para mim, dizendo para você: calma, que você ainda vai entender. Então, eu quero mais uma vez convidar você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, que você possa passar isso para outras pessoas e que você possa ver a mão do Eterno sobre a sua vida. Que o Eterno te abençoe grandiosamente. Eu espero você no próximo vídeo do canal Berahot. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.